Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito destas duas novelas escritas pelo alemão Thomas Mann, A Morte em Veneza e Tonio Kröger. Na descrição do vídeo eu deixarei links para outros vídeos e textos a respeito da obra de Thomas Mann e de A Morte em Veneza e Tonio Kröger em particular. Se você também quiser assistir aos meus outros vídeos a respeito de obras do Thomas Mann, Dr. Fausto e os Buddenbrook, os links também estarão ali embaixo. E comprando este ou qualquer outro livro através do link abaixo da Amazon, você ajudará o canal. Pessoal, como vocês sabem, neste ano eu estou numa onda Thomas Mann, já tendo lido do autor o Dr. Fausto no primeiro semestre e no segundo semestre Os Buddenbrook, que é um dos livros dos quais eu mais gostei na minha vida e a respeito do qual eu falei tão entusiasticamente no meu vídeo. Então não poderia deixar passar a oportunidade de ler este seu já lançado A Morte em Veneza e Tonio Kröger antes que no final desta semana chegasse à minha casa a edição que a Companhia das Letras acaba de lançar de A Montanha Mágica. E eu acho que não poderia ter feito melhor escolha, porque estas duas novelas, A Morte em Veneza e Tonio Kröger, apesar de pequenas em relação a Dr. Fausto e os Buddenbrook, não são por isso menos preciosas. Muito pelo contrário, tem-se a impressão até de que são ainda mais densas, ainda mais ricas e ainda mais plenas de possibilidades e camadas de leitura e interpretação. Para falarmos sobre o Thomas Mann, é muito importante falarmos sobre alguns dados biográficos seus, porque um certo fato da sua vida permeia toda a sua obra. É uma constante que ele sempre trabalhará, que sempre estará presente em seus textos sob os mais variados formatos e que nunca o abandonará ao longo de toda a sua vida. Como muitos já devem ter ouvido falar, o Thomas Mann, apesar de ser este alemão típico, descendente por parte de pai de uma famosa e nobre família alemã, por parte de mãe era descendente de brasileiros, pois sua mãe era brasileira, e também de índios, pois contava-se entre os ascendentes da sua mãe índios brasileiros. O Thomas Mann, quando você o vê em fotos, não parece ser um brasileiro. Podemos muito bem reconhecê-lo como um alemão. Mas é possível notar uma leve distinção dele em relação ao padrão do homem alemão. O Thomas Mann não é loiro, o Thomas Mann tem cabelos pretos. E isso, junto com alguns outros pequenos detalhes, é o suficiente para que ele, desde a sua infância, se reconheça como um diferente em relação aos seus convivas. E soma-se a isso mais tarde o fato de que o Thomas Mann, num ambiente burguês, se descobre um artista, e isso também o distingue. Portanto, será uma obsessão do Thomas Mann esta discussão do papel do artista, da sua relação com as pessoas normais e também da relação entre o diferente, o estrangeiro, com o elemento nacional. Em A Morte em Veneza, este conflito entre a normalidade e o que é especial se dá através do conflito entre o dionisíaco e o apolíneo. Como muitos já devem ter ouvido falar, o elemento dionisíaco é o elemento ligado às sensações, à embriaguez, à volúpia, ao prazer, enquanto o elemento apolíneo é mais ligado à razão, à justa medida, à serenidade. Ambos levam à beleza, mas por caminhos diferentes. Em A Morte em Veneza temos o escritor alemão Gustav von Aschenbach, que é muito famoso, recebeu até um título de nobreza, tão grandiosa e reconhecida era a sua obra, que encontra já numa idade um pouco mais avançada, tendo publicado vários livros de sucesso. Durante toda a sua vida, ele, na persecução deste sucesso, empregou todos os meios e sua inteligência e vontade para a confecção da sua obra. Ele sempre foi muito disciplinado, sempre foi muito apolíneo na busca pela beleza. Porém, chega um momento, despertado por um certo incidente,
que ele decide buscar algo diferente, algo exótico, algo com que ele não estava acostumado. E este algo só poderia ser encontrado no estrangeiro, nas terras do sul, porque na sua cidade, de que tanto gostava, era tudo muito apolíneo, tudo muito ligado àquela sua forma convencional de buscar e encarar a beleza. Ele então parte em viagem para outros lugares e por fim chega a Veneza. Veneza é aquela cidade deslumbrante, aquela cidade tão bonita, tão encantadora, porém que a todo o tempo prenuncia a morte, pois Veneza está meio que instável e desafiando a morte, desafiando a submersão sobre o mar. E este mar, as suas fundações, muitas vezes estão podres, cheiram mal. Então o Gustav von Aschenbach chega a Veneza, se hospeda num hotel muito luxuoso à beira-mar, e lá fica passando o tempo, até que ele encontra um moço que mostra para ele a beleza encarnada. Este moço polonês chamado Tadzio é a verdadeira encarnação do ideal de belo. E isso perturba sobremaneira o Gustav von Aschenbach, que já se encontrava nesse conflito entre as duas formas de busca da beleza, o apolíneo e o dionisíaco. E este elemento encarnado do belo acaba por o impelir ao elemento dionisíaco justamente por sua materialidade. O Gustav von Aschenbach, o narrador, vão citar aqui um diálogo de Platão, em que Sócrates fala a Fedro que a beleza é o único elemento que nos leva à divindade que é visível. A verdade, a justiça são elementos que nos levam à divindade, elevam o espírito, porém eles não são visíveis. Portanto, todo o texto de A Morte em Veneza, que é um texto belíssimo e que foi muito bem traduzido, remete a essa discussão sobre o papel do artista, sobre a contenção ou sobre a volúpia para o alcance da beleza, sobre as consequências de cada uma dessas escolhas e sobre a própria vida do Gustav von Aschenbach, que caminha para um fim. E este fim, portanto, não será o simples interromper do que ele já vinha fazendo, do que ele já vinha praticando, mas será, de uma certa forma, um passo além daquele caminho que ele já vinha trilhando. Então, é muito bonito o texto, vale muito a pena ser lido. Tudo o que eu disse é muito pouco, dadas as camadas de leitura que ele permite. E uma coisa muito interessante é estudar um pouco e perceber todos os simbolismos de que o Thomas Mann se vale para caracterizar as situações, os momentos, as tensões existentes no seu texto, e também a questão do leitmotiv, que ele tira da música de Wagner, que tanto apreciava, para poder marcar no seu texto momentos em que certas situações ou características de personagens são recorrentes, voltam a acontecer. Portanto, se você prestar atenção ao longo do texto, certas passagens serão repetidas quase que textualmente iguais às anteriores, simbolizando assim que naquele momento, como no anterior, acontece uma mesma coisa. Ou é a morte que se prenuncia, ou, por exemplo, é um artista que se caracteriza naquele momento. Antonio Krieger, a segunda novela deste livro, não é muito diferente de A Morte em Veneza, no sentido de que também nos traz um artista em conflito com a sua situação e que busca no sul, na sua origem latina, a solução para esse conflito. Antonio Krieger é um autor que conheceu o amor na infância, na adolescência, mas que depois desistiu do amor em prol
do sucesso artístico. E Tonio Kröger era filho de um alemão típico, porém sua mãe era alguém do sul da Europa. E sempre houve em si este conflito entre o estilo alemão de ser, este estilo mais rígido, mais centrado, com o estilo mais saliente, mais voluptuoso dos povos do sul. Então ele meio que sucumbe a este estilo dos povos do sul, ele decide nem mais morar na Alemanha, ele parte para outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele está em permanente conflito, pois ele é alguém que, entre os boêmios, entre as pessoas do mundo artístico, é um burguês. Mas quando ele está entre os burgueses, ele é um artista. Então ele se sente permanentemente deslocado, da mesma forma como ele se sentia deslocado na escola por ser filho de um típico homem alemão, mas ter um nome estrangeiro do qual os colegas até caçoavam, que é Tonio. Então a busca de Tonio Kröger ao longo de toda a narrativa é a busca do seu lugar no mundo, da sua justa relação com o elemento burguês, com a simplicidade, em contraposição à sua vida de artista, que é mais sofisticada, que é mais elevada, porém a qual não lhe traz uma completa satisfação, se não ligada a este outro elemento de simplicidade. O texto de Tonio Kröger é um pouco mais simples do que A Morte em Veneza, portanto, para você que nunca leu Thomas Mann e quer começar por algo um pouco menor, eu sugiro que não comece por A Morte em Veneza, que primeiro leia o Tonio Kröger e aí sim, quem sabe, A Morte em Veneza, que apesar de pequena, é um pouco mais complexa, é um pouco mais trabalhada, mas isso não é um empecilho, mas antes uma grandiosidade, um aspecto de grandiosidade da obra que não poderia ser retirado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta resenha, que ela lhes tenha acrescentado alguma coisa. Deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo se vocês gostaram. Deixem os seus comentários a respeito da obra de Thomas Mann e destas em particular. Me sigam aqui pelo YouTube se vocês ainda não me seguem, se ainda não são inscritos. Sigam também pelas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Scooby. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade, quem sabe falando sobre a Montanha Mágica. Até mais!